Quando a Bíblia diz que Deus é amor, a Bíblia não menciona apenas o fato de que Ele é Criador, de que Ele é Salvador em Cristo Jesus e de que Ele nos mantém. Quando a Bíblia diz que Deus é amor, a Bíblia se refere também a alguém generoso, compassivo, que dá uma segunda chance. Bem-vindos, alunos e professores da lição da Escola Sabatina, para o tema deste trimestre, o amor e a justiça de Deus. Em específico, a lição desta semana tem o título Deus ama com generosidade. O verso para memorizar desta semana está em Oséias capítulo 14, verso 4, onde diz: Eu curarei a infidelidade deles e os amarei com generosidade, pois a minha ira desviou-se deles. Esse texto de Oséias, vamos tratar um pouquinho dele, o seu contexto, daqui a pouco, mas inicialmente vamos tratar do tema que a lição se dispõe a usar como introdução, a história do apóstolo Pedro, mais especificamente a renovação do chamado de Pedro para o seu ministério, quando Jesus, após a sua ressurreição, encontra-se com Pedro e os discípulos ao lado do mar da Galileia e pergunta para ele: você me ama mais do que esses? Lembra-se, você se lembra, Jesus perguntou 3 vezes, isso está em São João capítulo 21, e 3 vezes Pedro diz que o ama. Nós já estudamos na lição do trimestre passado, né, que as duas palavras são usadas aí, agapau e filéu, né? E Jesus então pergunta para Pedro 3 vezes para confirmar para ele o seu chamado quando diz: apacenta minhas ovelhas. Assim como Pedro havia negado Jesus 3 vezes lá por ocasião do julgamento, Jesus agora reforça que ele o havia perdoado e o chamado ainda estava de pé para que ele exercesse o seu ministério. Veja, Deus de amor é um Deus que renova em sua bondade, é um Deus que dá a segunda oportunidade. Pensando nesse assunto, nesse aspecto, a lição desta semana aborda o texto que está em Êxodo capítulo 33, dos versos 15 ao 22, e eu gostaria de frisar com você o verso 19 que diz: eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem me compadecer. Alguns veem esse texto como uma demonstração de que Deus predestinou as pessoas. De algumas pessoas ele tem misericórdia, ele tem compaixão, e de outras pessoas ele não se compadece. Na verdade, esse texto está dizendo que Deus iria continuar amando e cuidando do seu povo. O contexto desta passagem aí é na ocasião em que o povo de Israel fez o bezerro de ouro, prostrou-se para adorá-lo, né? E Deus então menciona que por um momento, ele fala para Moisés que ele enviaria o anjo, depois ele diz que continuaria com seu povo, que ele iria dirigi-lo até Canaã. Não é? Moisés havia quebrado as tábuas de pedra e feito com que o povo reconsiderasse sua atitude, mas quando Deus diz: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e compadecerei de quem eu me compadecer, ele está dizendo: eu vou continuar amando Israel, vou dirigir até a terra de Canaã. Esse pensamento de que Deus faz a predestinação, esse pensamento, ele não tem base bíblica. Alguns podem dizer assim, mas pastor, Deus endureceu o coração de Faraó por ocasião da saída do povo de Israel do Egito. Mas lembre-se, esse mesmo texto também fala que Faraó endureceu o seu coração. Judas traiu Jesus, mas a Bíblia não diz que seria Judas que iria trair Jesus. Até mesmo o próprio Cristo disse daquele que lançaria a mão no prato com ele, esse o haveria de trair, não é? Que era melhor se amarrar uma pedra e atafone, lançar-se ao mar. Então, a escolha foi de Judas, não foi que Deus obrigou Judas a fazer aquilo ali. A Bíblia nunca ensina a predestinação no que tem que ver com essa perdição. Deus escolheu uns para a salvação, outros para a perdição. Alguém pode dizer assim, mas pastor, lá em Malaquias capítulo 1 diz que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. Mas quantos anos depois esse texto foi escrito? 1000 anos? Ele está em Malaquias, a experiência de Jacó está registrada em Gênesis. Não, Deus não faz acepção de pessoas. Não foi assim que Pedro falou para Cornélio, está em Atos 10. Deus não faz acepção de pessoas. Pedro não disse em sua carta que Deus não quer que nenhum se perca, senão que todos venham à salvação.
Em São João 3,16 não está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira, amou o mundo, todo mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, veja, exercer a fé. Em São Marcos 16, verso 16, diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. É uma questão de escolha. A Paulo escreveu que em Cristo todos nós somos predestinados para a salvação. Exatamente, predestinados para a salvação. Paulo nunca diz que tem alguns predestinados para a perdição. Aliás, Paulo escreve também que se um morreram, logo todos morreram. O que quer dizer isso então? Que a morte de Cristo é suficiente para salvar todas as pessoas. E no Antigo Testamento, quando algumas coisas que são feitas erradas pelas pessoas é colocado como se Deus estivesse fazendo, na verdade, isso é uma figura de linguagem usada no Antigo Testamento, onde aquilo que Deus permite, ele é responsável. Mas isso está apenas reforçando a autoridade divina sobre todas as coisas. Deus deu o livre-arbítrio, a facilidade de escolha. Foi assim que ele deu para Adão e Eva, e eles preferiram comer do fruto da ciência do bem e do mal. Josué falou: vocês escolhem a quem vocês querem servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É corrente, é natural, é constante, está em toda a Bíblia que Deus dá livre-arbítrio. Quando a Bíblia diz que Deus é amor e quem não ama não conhece a Deus, você acha que Deus mereceria o título de Deus de amor se ele escolhesse previamente e determinasse alguns dos seus filhos para a salvação e outros tantos para a perdição? Então, quando Deus diz: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem me compadecer, na verdade o texto está dizendo: eu vou me compadecer de Israel, vou continuar dirigindo até a terra de Canaã. Muito bem, então, o texto de Oséias capítulo 14, verso 4, vamos tratar um pouco deste verso, que fala que Deus iria curar a infidelidade deles e amar com generosidade. Aliás, esse amar com generosidade é justamente o título que tem que ver, o título da lição. Deus ama com generosidade. Vamos pensar um pouquinho nessa história de Oséias. Eu sugiro você ler este livro, são poucos capítulos. O livro de Oséias é uma das maiores demonstrações simbólicas do amor de Deus no Antigo Testamento. Deus pediu para que Oséias, ou mandou que Oséias se casasse com uma mulher que iria se prostituir, iria ter 3 filhos de prostituição: Jezreel, Loruama e Loami. Alguns pensam que essa experiência de Oséias é apenas simbólica, ilustração, não foi real. Mas o livro de Oséias não tem essa característica, não diz que é algo apenas ilustrativo, que foi uma visão. Está falando da experiência do profeta. Você pode ter por base a experiência de outros profetas, que a vida real deles serviu como ilustração, como simbolismo para a profecia. Por exemplo, Isaías teve 2 filhos, Sear e Assub, o resto volverá. Tem que ver então com a experiência, o primeiro deles, tem que ver com a experiência da volta das pessoas do cativeiro. Ele tem outro filho, Maer Salar Hasbaz, rápido despojo, presa segura, o significado desse nome. E tem que ver com a experiência de ser levado para o cativeiro, o povo de Deus. Você tem outra experiência pessoal importante, por exemplo, Jeremias. Deus fala para que ele coloque o jugo sobre si. O colocar o jugo sobre si tem que ver com o povo de Judá aceitar ser influenciado, de certa forma, pelo povo de Babilônia, porque seria levado em cativeiro em uma atitude de rebelião que eles pudessem ter. Quando você trata também de Ezequiel, que diz que ele deve se deitar durante 40 dias, isso tem que ver com a representação do pecado do povo de Judá. Então, experiências dos profetas muitas vezes ilustram experiências vividas, reais, ilustram o que Deus quer dizer por meio da profecia. Mas o tema de Oséias é um tema muito delicado, muito complexo, vai tratar de infidelidade conjugal.
O fato é que na Bíblia a mulher, o povo de Deus é comparado a uma mulher ou a esposa de Deus. Quando você vai a Apocalipse, capítulo 12, capítulo 17, você tem referência aí à mulher de santidade e à mulher que é prostituta. E nós entendemos em profecia que mulher representa a igreja. Você pode então ir para a experiência do Antigo Testamento, que vai ser a base para esse entendimento. Jeremias capítulo 3, verso 8, fala da prostituição, tanto de Israel quanto de Judá. E este é o povo de Deus. Você vai a Ezequiel, capítulo 16, capítulo 23, e como disse Jeremias, capítulo 3, mostra a relação de Deus com o seu povo como uma relação conjugal. E todos esses textos de Jeremias, Isaías, por exemplo, 50, verso 1, a pergunta de que Deus faz ao seu povo, onde está a carta de divórcio? Então, todos os profetas mencionaram, vários profetas mencionaram esse aspecto, Oséias, Isaías, Jeremias, Ezequiel, olhando essa questão da relação conjugal. Então, mesmo Gomer, a mulher de Oséias, praticando prostituição, e o seu casamento poderia ser encerrado. Há uma declaração no capítulo 2 em que Deus fala para os filhos, os filhos. Então Oséias fala para os seus filhos a respeito de Gomer, que eu não sou seu marido, ela não é minha mulher. Essa é uma declaração de divórcio. Mas aí não está dizendo que Deus está se divorciando. Autores entendem que ali é uma ameaça de divórcio. E fala assim, olha, eu vou colocá-la nua. Se você ler os textos de Ezequiel 16, Ezequiel 23, você vai perceber também que o fato da mulher ser colocada nua após a prática da prostituição tem que ver com a execução dela, embora na Bíblia não há nenhuma menção de que uma mulher tenha sido apedrejada pela prática da prostituição, da sua infidelidade conjugal. Então nós chegamos a Oséias capítulo 14, quando Deus fala, eu curarei a infidelidade deles e os amarei com generosidade. Deus está dizendo, eu perdoo a infidelidade de Israel. Lembre-se, Amós, ele foi profeta das tribos do norte de Israel, as 10 tribos do norte. Bom, quando que Israel foi dividido? Você sabe que após Salomão haver morrido, ele havia cobrado muitos impostos, e há um clamor para que o filho dele, Roboão, que começa a governar Israel, diminua a cobrança de impostos, ele não faz, então o reino de Israel se divide, Jeroboão comanda ao norte as 10 tribos, e Roboão fica com as 2 tribos do sul. E Oséias vai ser um profeta que vai mencionar os oráculos divinos para as tribos do norte, anunciar que aquelas tribos enfrentariam o cativeiro assírio. E Oséias, ele vai profetizar até mais ou menos o ano 722 a.C., quando de fato acontece a invasão de Israel, das tribos do norte, pela Assíria. Você tem então algumas realidades ali. Você tem Oséias profetizando para as tribos do norte. Você tem Isaías que antecipa essa questão também do cativeiro. Você tem Jeremias profetizando, focando mais nas tribos de Judá, e ele vai profetizar até quando acontece o cativeiro babilônico, quando Jerusalém é destruída, quando o templo é destruído. Isso está mencionado no último capítulo de Jeremias, né? E Ezequiel é o profeta que traz as mensagens de Deus durante o cativeiro. E a promessa de uma renovação espiritual da volta do cativeiro. Muito bem, então a infidelidade do povo de Deus não é causa dele não continuar amando o seu povo. Muito bem, vamos avançar agora para tratar ainda do amor de Deus, ele como Criador. O Salmo 33, verso 6, vai falar desse Deus Criador. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Apocalipse 4, verso 11, quando se refere aos 24 anciãos que estão no céu em adoração a Deus, ele diz, digno és, Senhor nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade foram criadas. Bom, Deus é amor e ele demonstra o seu amor por meio da criação. Muito bem, mas a Bíblia fala de Deus sendo amor mesmo antes da criação. O amor de Deus envolve as suas criaturas, os seus filhos. O amor de Deus envolve a redenção do pecador.
Mas Deus é amor mesmo antes dele ter criado qualquer coisa. E aí você tem o texto de São João 17, verso 24, quando Jesus começa, Pai. E mais à frente ele diz, pois que me amastes antes da fundação do mundo. O Pai amava Jesus antes da fundação do mundo. Aqui é uma referência às três pessoas da divindade, nós podemos pensar, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que existiam antes da criação de qualquer coisa e que na relação da divindade era uma relação de amor. Eu quero chamar a sua atenção para um verso muito interessante, 1 São João 4, verso 8, onde diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus não se tornou amor depois que ele criou. O texto diz que Deus é amor, ele sempre foi amor. A criação deste mundo foi uma demonstração do amor de Deus. Não foi aí que Deus começou a demonstrar o seu amor. Mas ainda quero enfatizar com você um verso que não está na lição, mas que mostra o amor de Deus transcendente, não apenas no que tem que ver da sua pré-existência antes da criação do mundo. O ato dele criar, dele manter, nele vivemos, nos movemos, existimos, não é assim que o apóstolo Paulo fala aos atenienses? Mas na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 19, diz, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. A Bíblia ensina que Deus é amor, e Ele criou porque Ele ama, Ele quer relacionamento com as suas criaturas, com os seus filhos. Vamos agora avançar então para o tema que trata daquela parábola das bodas, em que o rei vai celebrar as bodas para o seu filho, o casamento. Ele convida várias pessoas, elas não aceitam, elas não vão, e as cidades delas são destruídas. O convite é refeito para outras pessoas, aquelas outras aceitam o convite, né? E são os servos que são mandados em várias ocasiões para fazer esses convites. Esses servos representam os profetas com as suas mensagens de amor a Deus, convidando o seu povo a arrependimento, mas em várias situações o seu povo demonstra não haver arrependimento, enfrenta os cativeiros. Já tratamos um pouquinho sobre isso aqui, o cativeiro de Israel, as tribos do norte, né, pela Síria, o cativeiro babilônico, as tribos do sul, então sendo levados para a Babilônia, mas todos voltam posteriormente, né? Quer dizer, todos assim. A volta é do cativeiro babilônico, né? Mas envolve esse aspecto, o amor de Deus no sentido de todo o Israel, né? Muito bem, o remanescente que seria salvo, né? Então isso tem que ver com a profecia lá do Antigo Testamento e tem que ver também com a volta de Jesus e a profecia do remanescente, o povo de Deus, que envolve também os gentios após o início do cristianismo. Mas tudo isso está representado nesta parábola, né? Porque alguns rejeitam e outros aceitam. Mas dentre aqueles que aceitam e vão para a festividade de bodas, quando o rei vai visitar a cerimônia, ele encontra um homem ali que não está vestido adequadamente. Ele não está com as vestes nupciais que os convidados recebiam quando chegavam, e isso demonstrava que eles eram realmente convidados, estavam autorizados pelo anfitrião a participar da festa. Então, quando o rei vê aquele homem, ele pergunta, por que você não está com as vestes aqui nupciais? Não, você não pode ficar aqui na festa das bodas, né? Isso tem que ver, então, com o fato de que essas vestes nupciais representam as vestes de Cristo. Nós, cristãos, entendemos que quando se fala dessas vestes, tem que ver com o Senhor Justiça Nossa, mencionado no Antigo Testamento. Há um texto em Apocalipse 22, verso 14, que diz, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, mais do que as vestes rotas de Zacarias, as vestes limpas que são colocadas por nós em Cristo Jesus, quando lavamos as vestes do sangue do Cordeiro. Então isso tem que ver com a justiça de Cristo. Ou seja, nós só teremos direito a vivermos eternamente se estivermos cobertos pela justiça de Cristo. Então vem o texto desta parábola que está em São Mateus 22, onde diz, 22 verso 14, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Alguns podem pensar, pastor, olha uma expressão aí que tem que ver com predestinação. Não tem que ver com predestinação aí. Isso aí é um jogo de palavras em grego. Kletos e eclectos. Quer dizer, chamados,
eclectos, e os que aceitam chamados, os eclectos. Então, claro que em português estão os que são chamados e os que são escolhidos, mas o estudo mais profundo da palavra eclectos vai mostrar que os eclectos são aqueles que aceitaram o chamado. É um jogo de palavras, para dizer assim, olha, muitos são chamados, mas poucos aceitam esse chamado. Este é o sentido. Agora vamos pensar na lição no que tem que ver com a crucifixão de Jesus, no que tem que ver com esse Deus de amor. Nós não podemos entender Deus como um Deus de amor se não pensarmos naquilo que é a sua maior expressão de amor, o fato de enviar o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Em Romanos 16, verso 25, diz que ele é a revelação do mistério que estava oculto desde os tempos eternos. Então aqui você tem a palavra mistério, a palavra apocalipse. O que quer dizer isso quando Paulo fala do mistério que foi revelado, que estava oculto desde os tempos antigos, desde os tempos eternos? Então, mistério na Bíblia, a palavra grega mistério, na Bíblia, mistério tem que ver com algo revelado, e é isto que Paulo está explicando. Algo que estava oculto desde os tempos antigos e que foi revelado agora. Mas de que maneira? O amor de Deus revelado por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Esse é o sentido que a palavra está dizendo. Não é o sentido de que há uma predestinação aí. Quando você vai à primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 19 e 20, você lê o seguinte: mas com o precioso sangue como de um cordeiro, sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, o qual na verdade foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Aqui Pedro diz, o sangue de cordeiro, sem defeito e sem mancha, conhecido antes da fundação do mundo. Apocalipse 13:8, cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Há uma expressão que eu acho interessante no livro Desejado de Todas as Nações, onde diz, desde o início, Deus e Cristo sabiam da apostasia de Satanás e da queda do ser humano mediante o poder enganador apóstata. Deus não determinou a existência do pecado, mas previu-a e tomou providências para enfrentar a terrível situação. Deus sabia que iria haver a queda, mas Deus tinha uma providência para resolver este assunto. Vamos pensar no que Jesus disse. Jesus disse que Deus o ama. Deixa eu pegar aqui o texto. Acho que nós já mencionamos isto, né? Então eu queria... Não, o outro texto. Desculpe, o texto em que Jesus fala, eu dou a minha vida e tenho poder para reavê-la. Esse texto é interessante, porque fala do amor de Deus expresso na atitude de Jesus. Por fim, Paulo vai dizer, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Este Deus que revelou o seu amor por meio de Cristo é o mesmo Deus que habita em nós por meio do seu Espírito. Ao final do estudo desse tema desta semana que fala do amor de Deus sendo renovado desse amor com generosidade, eu quero pedir a você que permita que Cristo seja uma realidade em sua vida como foi na vida do apóstolo Paulo. Que você possa dizer, como Paulo disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vamos orar. Nosso Pai que estás nos céus, obrigado porque o seu amor e a sua misericórdia se renova a cada manhã para cada um de nós. Pedimos que pela tua misericórdia e bondade, que por meio do teu Espírito, Jesus habite em nossa vida. E da mesma maneira como Deus renova o seu amor por nós, que nós também possamos amar e renovar o nosso amor pelo nosso próximo a cada dia. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.